Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O bicho da noite capixaba. A cidade de Viana, no Espírito Santo, guardava mais do que seus casarões antigos e as ruínas da estação de trem. À noite, nas partes mais afastadas da cidade, moradores relatavam ouvir um sussurro vindo da mata. Não era o som do vento ou dos animais, mas algo diferente. Um chamado rouco, profundo, que gelava os ossos e fazia os cães silenciarem de súbito. Muitos diziam que era o vento nas árvores, mas os mais antigos sabiam que aquilo tinha nome: o bicho da noite. Tudo começou a se intensificar quando uma senhora chamada Dona Nair foi encontrada desacordada na varanda de sua casa. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, arregalados de pavor. Ela não falava mais, apenas tremia e murmurava algo sobre olhos na escuridão. Desde então, ninguém ousava sair após o cair da noite. A cidade, antes tranquila, tornou-se um lugar de medo e superstição. Jovens corajosos tentaram desafiar a lenda. Armados com lanternas e celulares, entraram na mata para gravar vídeos. Apenas um voltou. Era um rapaz chamado Yuri, que jamais falou sobre o que viu. Apenas se mudou para o interior e vive recluso. Sua última postagem nas redes sociais dizia apenas: "Não é um animal. Não é humano. Corram!" A delegacia local tentou investigar, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. As marcas no chão, semelhantes a garras, não coincidiam com nenhum animal conhecido. O mais estranho foi o forte cheiro de enxofre deixado em determinados pontos da mata, como se algo do subterrâneo tivesse emergido. Nas missas, os padres passaram a alertar os fiéis sobre forças que andam nas trevas. Nas rádios, o nome do bicho da noite ressurgia como se estivesse sendo convocado pela própria voz do povo. Mas ninguém sabia ao certo de onde ele vinha, nem o que queria. A única pista real surgiu num manuscrito antigo guardado na paróquia de Viana, escrito por um frade do século XIX. Nele, o religioso falava sobre um espírito ancestral aprisionado sob a terra, que só se libertaria quando a cidade esquecesse seus rituais de proteção. Curiosamente, essas práticas haviam cessado há cerca de 2 décadas. E assim, a cidade de Viana entrava numa espiral de medo, onde cada farfalhar de folhas ou grito distante podia significar a presença do bicho da noite capixaba. E o mais assustador, ele parecia estar cada vez mais próximo das casas, como se buscasse algo ou alguém. O medo espalhou-se por cidades vizinhas, e em Cariacica começaram os relatos de desaparecimentos. Um casal que voltava de uma festa foi dado como sumido após o carro dele ser encontrado com as portas abertas e marcas de arranhões no capô. Nenhum rastro de sangue, nenhuma pegada, apenas aquele mesmo cheiro sufocante de enxofre pairando no ar. Uma mulher chamada Jurema, conhecida por sua mediunidade, declarou que o bicho da noite não era uma criatura comum. Segundo ela, tratava-se de uma entidade invocada por antigos rituais feitos nas matas capixabas para proteger territórios sagrados. Esses rituais, com o tempo, haviam sido esquecidos, deixando o portal entre os mundos aberto. A cidade começou a dormir com as luzes acesas. Crianças não brincavam mais nas ruas. Pessoas começaram a relatar pesadelos vívidos com uma criatura de olhos incandescentes, que caminhava lentamente em direção à cidade. Ela vinha da mata e, no sonho, parava diante da porta das casas, observando em silêncio antes de desaparecer. Um grupo de evangélicos resolveu organizar vigílias de oração. Durante uma dessas noites, uma jovem chamada Letícia caiu em transe. Seus olhos reviraram e ela começou a falar em uma língua antiga. As palavras, gravadas por um dos fiéis, foram traduzidas por um professor de línguas mortas da UFES. A mensagem era clara: vocês quebraram o pacto. Ele virá colher. A polícia, pressionada, iniciou patrulhas noturnas. Mas as viaturas que se aproximavam da floresta apresentavam falhas elétricas inexplicáveis. Rádios chiavam, os faróis apagavam, e os policiais ouviam algo caminhando ao redor, mas não viam nada. Alguns pediram transferência. Outros simplesmente sumiram. Entre os moradores, cresceu a ideia de que era preciso restaurar os rituais antigos. Mas ninguém sabia como. Os últimos que sabiam disso já haviam morrido,
ou enlouquecido. Uma senhora de 102 anos, moradora de Porto de Santana, foi a última esperança. Seu neto, Elias, decidiu procurá-la para tentar salvar a cidade. Ela o recebeu de olhos fechados, como se já soubesse. E com uma voz fraca, murmurou: se ele já saiu da mata, então não há mais volta. Só o sangue pode selar o que o sangue quebrou. Nas montanhas de Domingos Martins, o clima frio e o silêncio das árvores tornaram-se ainda mais opressivos. As pousadas começaram a perder hóspedes, e relatos de uma criatura entre as trilhas aumentaram. Guias de turismo cancelaram passeios. A presença do bicho da noite agora era mencionada até em rádios da capital. Um grupo de escoteiros acampou perto de uma cachoeira e acordou com os barracos destruídos. Ninguém se feriu, mas todos ouviram um grito animalesco durante a madrugada. O grito não parecia vir de um único lugar, mas de todos os lados ao mesmo tempo. Um som que penetrava o crânio e deixava uma dor de cabeça persistente por dias. Elias, o neto da anciã, agora carregava um caderno antigo com anotações dos rituais. Ele descobriu que o local do aprisionamento da criatura ficava em uma gruta selada com sangue humano. Um pacto feito entre índios, negros escravizados e monges europeus, unidos para conter a fera em tempos coloniais. Mas o selo havia se rompido quando o terreno da gruta foi escavado para a construção. A empresa responsável havia ignorado alertas de arqueólogos e removido uma pedra marcada com símbolos antigos. Desde aquele dia, os relatos começaram. O bicho havia despertado, e não voltaria a dormir facilmente. Elias reuniu um pequeno grupo disposto a restaurar o selo. Mas para isso, era necessário refazer o pacto com sangue voluntário. Entre os que se ofereceram estavam 2 descendentes diretos dos guardiões do selo. E uma mulher chamada Júlia, cuja família fora vítima da criatura no passado. A jornada os levou de volta a Viana. A gruta agora era um terreno abandonado, onde o mato crescia alto e as árvores pareciam inclinadas em reverência ou medo. Ao entrarem na mata, o silêncio era total. Nem grilos, nem vento. Só a sensação opressora de que estavam sendo observados. E então, a criatura apareceu. Não havia palavra humana que descrevesse a visão do bicho da noite. Alto como um poste, com pele escura como carvão e olhos que brilhavam com a luz de um incêndio. Seus braços longos terminavam em garras curvadas, e sua boca parecia rasgar o rosto até as orelhas. Quando ele abriu o que seria sua mandíbula, o grupo ouviu não um rugido, mas uma mistura de vozes gritando ao mesmo tempo. O grupo tentou fugir, mas a criatura não os atacou. Apenas observou. Como se esperasse uma decisão. Elias caiu de joelhos e começou a recitar um dos rituais. Júlia cortou a palma da mão e desenhou os símbolos com o próprio sangue, como orientado pelo caderno. O ar ao redor ficou denso, e o chão tremeu como se a terra estivesse viva. A criatura urrou, dessa vez com dor. Um dos voluntários correu, em pânico, e foi arrastado para dentro da mata por mãos invisíveis. O ritual estava incompleto. Faltava um sangue antigo, de linhagem direta. Elias, sem hesitar, ofereceu a própria vida. Enfiou a faca no peito e caiu sobre o símbolo desenhado. Um clarão explodiu. A criatura gritou mais uma vez e foi puxada para dentro da terra, como se sugada por uma força invisível. A gruta tremeu e desabou. Júlia sobreviveu, com os olhos marejados e o corpo coberto de terra. O selo havia sido restaurado, por ora. Na cidade, a calma voltou. Mas todos sabiam, no fundo, que aquilo era apenas uma pausa. A criatura, o bicho da noite, não era um ser que se destruía. Apenas se aprisionava. E selos, como promessas, um dia se quebram. Anos se passaram, e as novas gerações cresceram sem saber da lenda. As árvores voltaram a balançar com o vento. As trilhas foram reabertas. Mas quem se aproximava da gruta notava que o solo ali jamais se regenerou. Um espaço seco, morto, em meio à floresta viva. Como uma cicatriz esquecida num corpo em constante movimento. Júlia virou uma guardiã silenciosa. Morava próxima da antiga gruta e mantinha acesa uma vela todas as noites. Em seus sonhos,
O bicho ainda a visitava. Não em forma de ameaça, mas como um lembrete. O mal não morre. Ele apenas aguarda a oportunidade certa para retornar. Em dias de chuva forte, ouvia-se de novo o sussurro. Um chamado grave, como uma prece invertida. Poucos acreditavam. Mas aqueles que sabiam o que ocorreu, permaneciam atentos. A floresta, como dizem os mais velhos, tem olhos. E quando os olhos se abrem, o bicho da noite retorna. Uma criança desapareceu em Cariacica. As buscas duraram semanas. Quando a encontraram, ela estava sentada diante da mata, repetindo uma canção desconhecida. Uma melodia que os mais velhos reconheceram como o canto de invocação usado nos tempos do ritual antigo. A roda começou a girar de novo. O pacto enfraquecia. E desta vez, não haveria Elias. Nem Júlia. Apenas silêncio. E um rastro de passos que surgem no barro, sem dono, sempre que a lua escurece completamente. O bicho da noite capixaba ainda vive. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.